E aí, tudo bem com você? Olha, fazia tempo que eu não gravava um vídeo direto aqui pro YouTube sem ser pelo ao vivo. Mas, pegando aqui os exercícios de 2024, bora lá que tem muito filme, muito livro, muito assunto pra gente prosear. E nem sempre dá para fazer ao vivo, porque aí você tem que marcar data e etc. E eu prefiro, às vezes, já tirar do colo e fazer o que tem que ser feito. E nesse vídeo de retorno, vamos colocar assim, né? O primeiro vídeo gravado em 2024, eu quero falar sobre a minissérie O Urso. Essa minissérie foi indicada por uma cliente. Ela é cliente do Market Hunt. A gente fez uma sessão de validação, né, do processo de avanço dela. Ela estava no nível aprendiz e foi para o nível organizador, que é a Adriana Von Bilon. E aí eu falando, né, a gente estava, não sei qual foi o time, mas a gente estava falando sobre filme, sobre série, em dado momento, e eu falei o quanto lembrei, a gente estava falando sobre o nosso almoço que a gente vai ter lá em São Paulo com os clientes, né? Ia ter um em Campinas, depois ia ter um em São Paulo. E eu estava comentando com ela o quanto eu gosto de gastronomia para fazer associação, para fazer, na verdade, analogia, né? E o quanto ter um restaurante praticamente tem o caos de toda a cadeia, né? Porque você tem o prato, você tem o ambiente, você tem os bastidores e assim, é uma situação bem caótica. E eu já assisti vários documentários, inclusive, sobre gastronomia, inclusive Chef's Table, que tem na Netflix, e ela me falou desta série, que o filho dela tinha assistido, e ela acabou assistindo, que chama O Urso. E eu falei, O Urso, né? Primeiro que o nome já não lembra muito comida, né? Mas daí eu pesquisei na hora, e é da Star, e aí na verdade, eu não sei onde que assisto isso aqui, eu assisti num canal específico de vários e várias séries, e tinha disponível, eu falei, vou assistir. E para minha surpresa, eu falei, putz, não sabia da existência, e eu acho que isso que é legal quando a gente troca figurinha com as pessoas. Essa indicação de filme, essa indicação de séries, faz com que você possa ter conceitos pré-definidos em situações que as pessoas já estão vivendo, e a diferença só que é condensado, seja num filme ou numa série. E eu gosto muito de vídeos e série, até porque o próprio marketing basicamente pega muitas coisas do cinema. Se tem alguém que faz, vamos dizer assim, a persuasão ou a explicação das coisas de uma forma com mais maestria, é o cinema. Então, tem muitos aprendizados para quem empreende, né, através de filmes e vídeos. Já vou dizendo que esse vídeo aqui provavelmente ele tem spoiler, porque não adianta falar de algo sem poder falar alguns detalhes de algo. E esta série, ela conta a história de um chefe que tinha um irmão, esse irmão se suicidou, e ele tinha como se fosse uma lanchonete. E essa lanchonete era caótica já, mas ele seguia o barco, e era um negócio que era feito meio que nas coxas. Acontecia, tinha clientes, né? Porque primeiro que vende algo que inclusive era gostoso, as pessoas comem, né? Comiam, então aquela coisa. Às vezes o cliente não quer saber se você tem tudo organizado por trás, você resolvendo o problema dele que importa. Então essa série ela mostra bem isso, que mesmo no caos o negócio funcionava, estava aberto e tal. E ele acabou dando, né? O irmão dele acabou deixando esse lugar para ele, e ele era um chefe renomado. Inclusive, ele tinha trabalhado em grandes restaurantes, mas em nível pessoal ele já estava desgostoso, vamos colocar assim, né? Esse lugar tinha que ele trabalhava tinha muita pressão, e essa pressão é do segmento mesmo. A diferença é que quando ele assumiu o restaurante, ele pegou novos BOs. Então ele não se curou ainda de um ponto e foi para outro. Então a série ela trabalha muito bem essa questão de você estar bem com você, né? Da autogestão, dessa questão da saúde mental, emocional, e a frente de negócio onde você tem que tomar decisão. Ao pegar esse novo lugar, esse novo business, né? Ele já pegou com uma equipe, então já existiam pessoas que trabalhavam ali com o irmão dele, e acabou ficando ali no restaurante junto com ele. E a equipe era espelho do dono.
Então a equipe também era caótica. Então a gente vê a série em dois momentos, vamos dizer assim. A primeira temporada é um momento de caos e a segunda temporada é ainda um momento assim caótico, buscando a ordem, né? Como eu só vi 2 temporadas, porque a terceira temporada tá para sair em 2024, então é interessante assistir, inclusive, neste período. Então ele se vê ali num ambiente de caos, onde ele tem que se organizar, o lugar tem que se organizar, o mercado tem que se organizar, ou seja, literalmente no caos. E perante o caos, você acaba tomando algumas decisões ruins e outras boas, principalmente se você não tiver com o emocional tão bem assim. Numa dessas, ele acaba contratando uma pessoa para se auxiliar, porque por ele ter nome, as pessoas queriam inclusive trabalhar com ele. Inclusive essa pessoa que ele acaba contratando, essa personagem faz exatamente esse papel. E eu acho que é muito legal isso na gastronomia. Novos profissionais do segmento, eles acabam querendo trabalhar com quem avançou na carreira, né? Porque querendo ou não, acaba sendo um mentor. E o mentor ele vai, vamos dizer assim, ser um atalho para muitos aprendizados que a pessoa ainda iria adquirir. Mas na gastronomia especificamente, o pessoal busca por essas referências justamente para eles poderem diminuir a curva de aprendizado, né? Então, só que mesmo essa profissional tendo lá sua expertise, buscando ele, ela foi introduzida num ambiente onde às vezes até a sua especialidade acaba não conseguindo ter espaço justamente porque é algo novo em algo que sempre foi. Então a gente vê muitas médias empresas, inclusive nesses cenários onde às vezes o dono, ou a filha do dono, o filho do dono, a esposa do dono, quer fazer alguma mudança, mas tem aquele cenário onde, tipo assim, alguém tem que definir quem é que vai mudar. Eu já tive experiência de trabalhar em médias empresas e eu vou dizer que enquanto o dono do negócio ou a dona do negócio não determina que vai ter a mudança, nenhuma mudança acontece. Você pode contratar o melhor profissional, se você existe uma hierarquia e normalmente a hierarquia é quem é que manda, é o que determina o rumo que os negócios vão tomar. E aí as pessoas vão saindo por não se adaptar ou se adapta porque também quer ver o melhor. E a gente consegue ver. E eu falo assim, ó, a primeira temporada eu fiquei até com dor de cabeça, porque eu acho que até o roteiro, sabe, ele são falas muito ágeis. Eu acho que você sente o estresse. É tipo um diálogo estressante e e aí você percebe o quantas vezes, certamente, né, para quem é ator ou atriz, o quanto é desafiante interpretar, porque você sente o incômodo, sabe, do personagem, você sente que, tipo assim, meu, eu tô aflita aqui igual ele tá aflito ali, porque é um roteiro bem estressante. E é uma série classificada como comédia. Eu falei, onde que esse negócio comédia? Porque eu não ri nenhuma vez. Eu só fiquei tensa. Tipo assim, vamos colocar. Aí depois eu vi lá a classificação. Comédia dramática. Eu falei, nem sabia que tinha esse tipo, porque drama é o que mais tem. Eu não vi nada engraçado, mas é interessante ver um cenário, né? Tipo, como é que esses negócios vão desenrolar. Então, é muito fácil. Então, mostra exatamente isso: uma equipe antiga que era preparada para o caos, e aí coloca-se um elemento novo, né? Tanto o chefe quanto a pessoa ali. Eu me vi muito nessa personagem. Teve uma empresa que eu fui trabalhar, não era tão pequena assim, mas eu fui contratada justamente para ser um elemento de divisor de águas ali numa época, e eu tive muito desafio, foi muito desafiante. Só que no meu caso eu sucumbi, né? Depois de 1 ano e meio eu pedi para sair, porque isso estava afetando demais, justamente porque é aquele velho ditado. Se você não tem um chefe que determina, fica muito desafiante querer a mudança sem respeitar a hierarquia. Então, se você não tem vamos dizer assim, o apoio, né, do líder máximo, fica muito complicado. E aí a coisa desanda mesmo. Aí fica você meio que nadando contra a correnteza, né? Mas no desenrolar da série, e eu acho que essa assim é a parte mais rica, é que de tanto você desejar algo, é aquilo. Você quer continuar como está
ou realmente quer a mudança? Porque se você quiser a mudança, alguma coisa vai ter que acontecer. Então todo mundo foi meio que aprendendo a tipo, o que é que eu quero para mim em relação a esse ambiente, e todo mundo dependia desse emprego. Então era melhor fazer o negócio acontecer do que sucumbir. E aí é onde você vai vendo as barreiras caindo, né? Principalmente quando as pessoas começam a entender as outras. E eu acho que esse é um ponto muito alto dessa série. É de você ver as pessoas como elas são, e os pontos fortes e os fracos de cada um. Para isso, alguém tem que ser observador. Então, ficou muito claro, inclusive, para a gestão empresarial, isso para mim ficou uma série muito legal de trabalhar como analogia, inclusive até indicar para os clientes, é que você vê que alguém precisa gerenciar aquilo. Então não adianta você só estar na operação, muitas vezes você tem que mudar um passo na hierarquia, senão você não vai desenvolver, inclusive, as habilidades de um gestor. E aí que começa realmente a mudança, onde eles decidem realmente fazer o negócio dar certo. Certamente o chefe, que acaba sendo o dono ali do lugar, né, ele vai em busca de recursos financeiros, e ele percebe que ele tem que fazer uma mudança 360 graus, inclusive de nome. Apesar de ser um ambiente propício para comida, restaurante e tal, mas antes tinha uma pegada, e se ele tivesse que realmente mudar, teria que mudar tudo. É manter as pessoas, porém com uma nova proposta. Só que toda mudança requer novas habilidades. Então, eles foram observando dentro da equipe se as pessoas estavam dispostas a se desenvolver. E a partir do momento que muitos deles falaram que sim, olha, eu quero aprender, eu só não tive oportunidade. Ai, caramba, peraí. Eu só não tive oportunidade. Dentro do orçamento do que ele foi buscar de investimento, ele considerou o desenvolvimento, inclusive, da equipe. Então, teve pessoas que se descobriu, porque como ele nunca tinha tido a oportunidade de se desenvolver, ele não sabia o quanto ele podia ser melhor do que aquilo que ele era. Então, não é apenas propor um desenvolvimento para as pessoas, mas, tipo, dar a liberdade delas se desenvolverem e ter o campo para aplicar isso. E é muito interessante que, assim, toda nova habilidade você vai ter erro. Existe um tempo para se aprender, para se aplicar. Por isso que quando se é uma, por exemplo, empresa startup, muitas coisas são testadas, né, para ser validadas. Então, é o momento de você errar o mais rápido possível, para tentar acertar o mais rápido possível, enquanto você está pequeno, porque na hora que está valendo, tem que acontecer, né? Então, essa parte deles terem desenvolvido, terem dado oportunidade, praticamente todo mundo da equipe antiga teve essa oportunidade de se desenvolver. E aí é onde você vê o personagem, inclusive, crescendo, o profissional ali que né, dentro daquela questão da proposta ali, crescendo, inclusive, porque ele teve a oportunidade dele melhorar as suas skills ali, né, tanto a hard skill principalmente, mas as soft skills, porque a gente vê todas as skills ali, tanto a hard skill, que é a sua habilidade de execução, ou seja, teve um personagem que foi mandado para outro país para ficar lá um tempo com um especialista, outro foi passar uma temporada num restaurante com um chefe, um restaurante mais renomado, o outro foi enviado para tipo um estágio, né? E cada um foi pegar um caminho para que a pessoa pudesse viver aquilo, ter uma ambiência com aquilo. E aquilo dava o quê? Poder na hard skill, ou seja, aquilo que eu executo ser melhorado. Só que quando você vê que para você ter uma hard skill, você precisa ter uma melhor soft skill, e qual que é a diferença de um outro? Uma coisa é o executar, outra coisa é o conduzir. Então você percebe que a sua condição com aquela habilidade que você precisa, que é a sua especialidade, ela tem que acompanhar. Isso aumenta a disciplina, a gestão no tempo, a organização, principalmente. Se tem uma coisa que fica em evidência, inclusive nessa série, é o quanto a ordem te leva ao progresso. Porque eles estavam no caos, apesar de ter uma entrada, mas na hora de ver os números, não existia um negócio, vamos colocar assim, né? E aí isso faz com que você também olhe para a deep skill.
Deep skills são as habilidades profundas, porque às vezes você até está envolvido com a sua especialidade, você até está conduzindo, mas você está destruído por dentro. E isso fica muito mais latente no chefe, principalmente. Porque como ele estava com um negócio que emocionalmente ele estava envolvido, porque dependeu da morte do irmão dele para ele estar ali, então muitas coisas foram colocadas em xeque, coisas que não foram, por exemplo, resolvidas em nível familiar. Então até constelação familiar entra no meio aí, né? Porque não tem como, né? Tudo que é relacionamento envolve aí estrutura familiar, a própria estrutura de business, né? Se trabalha com pessoas, acaba tendo estrutura familiar, inclusive de cada pessoa. Então, e você passa a conhecer o outro com mais profundidade, né? Então foi muito interessante esse ponto também. Eu acho que um dos pontos mais altos, no meu ponto de vista, apesar do contexto como um todo, é um dos personagens que ele era praticamente assim, da família, não diretamente, mas por consideração, e ele também perdeu esse amigo, né? Então o amigo era tipo não é nem primo, mas eles consideravam, né, a pessoa ali próxima, que ele acabava fazendo esse ponto do contra, né? A pessoa que sempre vai contra tudo, então às vezes agora tá todo mundo indo, mas ele ainda continua voltando. E aí o chefe fala assim, olha, você vai fazer um estágio num dos melhores lugares que eu já trabalhei, né? E aí ele vivendo um cenário onde ele teve que sair do ambiente para ele poder evidenciar. Ele teve que reaprender a fazer coisas. Na verdade, ele foi colocado para ser feito ações pequenas. Só que nessas ações pequenas você tinha que ter perfeição, porque aquelas pequenas coisas faziam muita diferença nas grandes coisas. Então ele começou a perceber o quanto as pequenas coisas elas precisavam ser vistas para as grandes poderem ser vistas. Então ele começou a observar a dedicação de uma equipe, a dedicação, né, do chefe, né, em si, da chefe, o quanto a orquestração daquele ambiente, no final das contas, era para servir pessoas. E quem é o cliente? O cliente é alguém que você está servindo, maior é o que serve, né? Esse é o verdadeiro. Aliás, samurai significa aquele que serve. Então, para você ser um samurai, você tem que desenvolver habilidades, você tem que desenvolver disciplina, mas principalmente valores. E resgatar valores foi praticamente o que a série mostrou. Por isso que eu acho, assim, apesar dos pesar, colocar no nível comédia, mas como eu disse, é um resgate do valor do servir. Do servir o quê? Aquilo que eu estou fazendo, fazer com propósito. Então, esse foi um personagem que ele cresceu muito. Porque quando foi realmente eles começarem a transmitir, né, esse aprendizado, inclusive na prática, ele foi o que praticamente ali salvou, vamos dizer assim, ele ficou tão, ele se comprometeu tanto, porque a chave virou, literalmente a chave dele virou, que no caos foi ele que segurou a onda, porque ele tinha essa capacidade, essa era a habilidade que ele não conhecia, porque todo mundo tinha uma habilidade. Ele falou, mas qual que é a minha habilidade? Ele falou, lidar com gente, e lidar com gente você precisa ser líder, só que para você ser líder você precisa se tornar um líder, então não é só ter o posicionamento, mas adquirir isso, né? Enfim, então pegando lá o pilar, né, os pilares da gestão empresarial e a série Urso, quando a gente fala aqui da operação, a operação deles era caótica, eles tiveram que se organizar, pegar, né, as liberações possíveis até do próprio negócio. Então eles foram descobrindo muitas lacunas do negócio anterior. Então mesmo eles mudando o nome, eles mudaram o nome, eles fizeram um rebuliço para olha, a gente é uma nova proposta. Eles tiveram que, inclusive, arcar com despesas do negócio que estava errado para eles poderem seguir com o negócio novo. Então, assim, a operação num restaurante, e na série você consegue ver bem isso, que, assim, tem que funcionar. Tem que ser, ali é onde é realmente a turbina, porque você processa e depois é como florescer, né? Existe ali o broto e aí aquilo tem que estar bem condensado, porque na hora que ele desabrocha, ele tem que ser bonito, né? E o mercado, eles tiveram que
fechar as contas, né? Contabilidade não batia, financeira não batia, tudo que era legislação não batia, então eles tiveram que vir fechando. A proposta para o mercado, inclusive, mudou, né? Então, antes era uma linha de alimentação, eles tiveram que criar cardápio novo, criar novas receitas, buscar essa autoralidade, porque se posicionando como novo, você tem que ter diferenciais, e aí entra a história de cada um. Então, eles mexeram, né, no mercado. O marketing, né, o próprio marketing, vamos colocar assim, eu creio que na próxima temporada esse marketing vai estar mais aflorado, porque eles estavam tanto na operação quanto no mercado, que ser visto ainda não foi trabalhado, porque a primeira vez que eles funcionaram foi para abertura de casa, para errar ali. Então, antes de dar um passo a mais, eles fizeram o MVP deles, né? Então, praticamente segunda temporada parou como se fosse assim, ó, estou fazendo um MVP, justamente para ver todos os erros que poderiam ser cometidos ali, para corrigir e aí poder realmente se apresentar mais para o mercado. Então, o marketing ele vai ser muito mais a partir, eu acho que da terceira temporada. Porém, entretanto, contudo, se o operacional não tiver ok, se o mercado não estiver alinhado, não vai ter marketing nenhum, porque o marketing ele é o florescer daquilo que você já é, né? Mas pontos que eu iria destacar aqui, a questão do branding, né? Então eles mexeram na questão do logotipo, principalmente, e da proposta, os uniformes. Então, o marketing ele já acontece quando você está no operacional, né? E quando você faz ajuste de mercado. Então, a primeira impressão ela é sempre importante. Então, o segunda temporada ficou nessa parte realmente de tipo assim, ó, é o test drive do que está por vir, né? E no caso eles tiveram sucesso. Gestão de pessoas nem se fala, né? Então, a questão de lidar com gente é muito desafiante, principalmente pessoas que estão pegando o bonde andando, porque elas já vinham de um cenário, e aí a proposta de ir para um novo cenário cria medo, insegurança, dúvida, inclusive, da sua própria capacidade. E eu acho que isso é um ponto muito forte. Todos os pontos aqui são fortes, mas de pessoas eu creio que ficou mais em evidência porque a operação funcionou. Então, se tem um lugar, vira e mexe eu ouço as pessoas falando assim, o empresário tem que sair do operacional. Eu concordo em partes. É assim, quando você é praticamente você está nos 4 pilares. Então, quanto mais você deixa otimizado o seu operacional, e aí entra um aprendizado que muitos pequenos não têm, por isso que fica agarrado ali no operacional, né? Isso faz com que você vá para os outros patamares. Então, o problema do operacional é você não otimizá-lo, porque ali é onde está a turbina para as coisas acontecerem. E sim, a gente tem que ter um envolvimento operacional, senão todo o resto, nem o marketing acontece se você não saber do seu operacional. Então, por isso que é muito arriscado, inclusive, quando você pega negócios andando, focando só nos ganhos, mas não vê a operação. Então, assim, é natural, gente, entenda a ordem. O problema é você não trabalhar os outros pilares e com o tempo e colocando pessoas, porque uma hora você tem que se tornar gestor do seu negócio. Para ser gestor, realmente você não vai poder estar full time na operação, mas a essência da operação nasce com o empreendedor. O que precisa dar certo, a cultura, tá tudo na operação. O mercado é aquilo onde você vai atuar, né? O marketing aí já é a externalização daquilo que você é. E as pessoas que virão, né, elas vão justamente muito mais para operação. E é onde elas começam a ter ali o gostinho de como é que funcionam as regrinhas do jogo. Enfim, fica a dica, hashtag, é uma série top. Fica a dica para você ver, você que tem negócio, muito interessante, e tire seus próprios aprendizados aí. Até o próximo vídeo.